Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo sobre o vestibular da UERJ. Este vídeo aqui é um pouco diferente dos demais, né? Como o pessoal está acostumado aí nos vídeos do canal, eu normalmente venho resolvendo exercícios de matemática, alguns deles do vestibular da UERJ. Porém, eu observando assim as questões que eu estava resolvendo, eu vi que começou a entrar num nível de dificuldade muito grande. E eu pensei assim, será que esse estudo está sendo efetivo? Então eu resolvi dar uma olhada nas estatísticas da própria UERJ e me deparei com informações muito interessantes. E por isso eu resolvi fazer um vídeo aqui diferente e ele aborda o seguinte tema: como estudar, né, para o vestibular da UERJ de uma forma assim, mais eficaz, assim, para você aproveitar melhor o esforço que você vai ter estudando para ter um melhor resultado, focado, né, na primeira fase, como está escrito aí, né, vestibular da UERJ primeira fase. E agora que as inscrições já estão abertas, né, para a primeira fase do vestibular da UERJ, eu acho que é muito interessante nós compartilharmos essas informações para que você possa ter um estudo assim mais direcionado e mais voltado a resultados, beleza? Então, como eu falei aqui, eu me baseei, esse vídeo aqui que eu estou fazendo com informações baseadas na análise estatística do primeiro exame de qualificação de 2015, ou seja, o exame do ano passado, exatamente há um ano atrás, né? O exame de qualificação, ou seja, o exame de questões objetivas, né? De múltipla escolha, beleza? Todas as informações que vou colocar aqui nesse vídeo foram tirados do próprio site da UERJ, beleza? Então vamos lá. A primeira pergunta aqui que eu tentei responder aqui nesse slide nesse vídeo é o seguinte: o que é melhor fazer? O primeiro exame, né, esse de junho, ou o segundo exame de setembro? Aí eu peguei algumas informações do site que eu vou estar mostrando agora, né? Ficou um pouco pequeno aqui, botei um do lado do outro, mas eu vou destacar aqui as informações principais. A primeira informação que me chamou a atenção é o seguinte, ó: se a gente comparar o total de candidatos inscritos nas fases, nós temos o seguinte: nós temos os seguintes valores. No ano de, quer dizer, no primeiro exame realizado em junho, nós tivemos mais de 87 mil inscritos. E no segundo exame, o realizado em setembro, tivemos mais de 66 mil. Nós vemos aqui claramente, né, que teve muito mais pessoas fazendo o primeiro exame do que o segundo. Tem dois lados essa informação, né? Terá uma maior concorrência, né? Ou então as pessoas preferiram fazer o primeiro exame, mais o primeiro exame do que o segundo. Na verdade, a concorrência ela é a mesma, né? Porque a pessoa que faz um dos exames, se ela for classificada, ela vai estar concorrendo para a segunda fase. E é na segunda fase que realmente existe a concorrência. Na primeira fase, né, nos exames de qualificação, na verdade não existe uma concorrência. O candidato está em busca de um conceito, de uma nota que será levada para a segunda fase. Então, nós vemos que teve mais inscritos no primeiro exame do que no segundo. Isso já é uma informação, né, que indica a preferência do pessoal que fez o vestibular no ano passado. Outra informação aqui que eu queria colocar é o seguinte: a média de acertos. A média de acertos, isso quer dizer o quê? Foi tirada a média de acertos de todos os inscritos, de todas as pessoas que fizeram prova, e aí fizeram uma média, né? E na média de acertos do primeiro exame de qualificação, em junho, foi de 33,34 acertos. E no exame de setembro, o segundo exame de qualificação, foi 31,75. Isso indica claramente que a prova estava relativamente mais fácil no primeiro exame do que no segundo, né? Porque na média, né, e essa é uma média de mais de 60 mil pessoas fazendo prova, né? Não é só apenas uma ou outra. As pessoas que fizeram o primeiro exame tiraram notas maiores do que no segundo exame. E a maioria dessas pessoas repetiram, né? As mesmas pessoas que fizeram o primeiro exame depois fizeram o segundo. E elas tiveram mais tempo de fazer o segundo exame. Essa aqui eu acho que é a informação mais importante mesmo, que a gente chega à conclusão que, pelo menos em 2015, né? Na verdade, no vestibular para 2015, ou seja, do ano passado, né, 2014, a prova do primeiro exame estava mais fácil, as pessoas estavam conseguindo acertar mais questões
do que a prova de setembro. E nisso a gente acaba chegando a essa conclusão, né, que realmente o primeiro exame, né, o de junho, ele é, pelo menos em 2015, 2014, né, para 2015, foi mais fácil. Fora que as próprias quantidades de pessoas que conseguiram tirar o conceito A e B, ou seja, as pessoas que pontuaram mais, elas foram maior, tanto em números absolutos quanto em porcentagem, do que no segundo exame de qualificação. Não dá para ver direito aqui, eu vou destacar logo em seguida, mas assim, só para a gente comparar, foram 13% dos candidatos inscritos que tiraram o conceito A no primeiro exame de qualificação. Já no segundo foi apenas 8%. Então temos uma diferença boa. E no conceito B foram 21% no primeiro exame contra 19,71%. Então nós vimos até que a quantidade de pessoas que tiveram conceito A no primeiro exame foi maior do que no segundo. Em valores absolutos a gente está comparando só de conceito A, 11 mil contra 5 mil. Tá certo que esses 11 mil, né, provavelmente que fizeram o primeiro exame de qualificação, não fizeram o segundo, né, porque não teria mais sentido. Até indica, seria um dos motivos por ter menos pessoas inscritas no segundo exame e, obviamente, as pessoas que tiraram A no primeiro exame não tiraram A no segundo, porque não faria sentido elas fazerem de novo, a não ser que elas quisessem treinar. Então aqui só para mostrar essas informações ficaram muito pequenas. Aqui é o site da UERJ, tá vendo? Aqui em cima no rodapé dá pra ver o site da UERJ, ó, que tem essas informações todas que eu coloquei no slide. Aqui é a quantidade, porcentagem e tal, então você pode consultar diretamente no site da UERJ. Aqui eu mostro aqui, ó, os 11 mil pessoas que tiraram o conceito A e aqui 13%. E aqui para completar também, vou mostrar agora aqui são as estatísticas, aqui mesmo quadro que está escrito lá. E aqui a gente vê também o endereço aqui, se você quiser você mesmo ir lá consultar no site da UERJ, tem essas informações. Beleza? Então, por aqui nós chegamos à conclusão que o primeiro exame de qualificação é o melhor para ser feito, é o que tem as questões mais fáceis, né? Na média, as pessoas que fizeram o exame tiraram pontuação maior do que no segundo exame. Então, se você puder fazer agora o exame, eu recomendo fazer agora o de junho. E talvez você pense assim, mas eu ainda não terminei o terceiro ano, né? Mesmo assim, faça, porque mesmo que você não se dê tão bem, o que acontece? Você vai ter uma segunda chance. Então, é muito importante fazer agora o primeiro exame de qualificação, beleza? Se você não conseguir um conceito A ou um conceito B, você faz de novo em setembro o segundo exame de qualificação, beleza? Parece algo meio óbvio, né? Mas é importante ressaltar que esse é o exame mais importante. Você deveria se esforçar ao máximo para conseguir fazer esse exame. Até porque você tirando logo um conceito A ou B nesse primeiro exame, você já fica liberado para focar na segunda fase. Você não tem mais que estudar matérias que não são suas específicas. Beleza. Então vamos aqui para a segunda situação. A segunda pergunta que eu procuro responder é a seguinte: qual deve ser a minha meta de acertos, né? Quantos acertos você deve buscar ter para ter uma boa nota, né? Para você considerar que você fez com sucesso a primeira fase da UERJ. Isso vale para qualquer um dos exames, né? O primeiro ou o segundo, o de junho ou de setembro. É a primeira fase agora, né? Você sabe como são formados os conceitos? Essa é uma pergunta importante. Então, a primeira fase, ela basicamente leva para a segunda fase as notas baseadas em conceitos, né? Conceito A, conceito B, conceito C, conceito D. Não importa, você não leva exatamente a quantidade de acertos que você faz, mas sim o conceito. E nós temos aqui no item 5, né? Essa tabela aqui do item 5.1 do edital da UERJ, o que eles explicam o que são os conceitos. Assim, segundo o edital, né? Aqui a situação, né? Se você tira o conceito A, B, C ou D, você está aprovado. Se você tira o conceito
E ou E, você está reprovado. Então o conceito E não serve, né? Não serve para nós, é reprovado. Então não é esse o objetivo. Ou seja, você tem que tirar mais de 40% para estar concorrendo de fato no vestibular do UERJ, para ir para a segunda fase. Então o conceito A, B, C, D é que realmente vão para a segunda fase, pois são aprovados na primeira fase. E aí ele fala assim, quais são as porcentagens, né? De 40% a 50% é conceito D, de 50% a 60% é conceito C, de 60% a 70% é conceito B, e 70% em diante é conceito A. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que você vai levar para a segunda fase isso aqui, ó. Se você for conceito D, você leva 5 pontos. Se você for conceito C, você leva 10 pontos. Se você for conceito B, leva 15. E se for conceito A, leva 20. Ou seja, a diferença de pontos de um conceito para o outro é sempre 5, né? 5 para 10, 5. 10 para 15, 5. E 15 para 20, 5 também. Mas eles colocam aqui os acertos em porcentagem, né? Poderia ter colocado logo o valor, assim, tantas questões. Então, o vestibular do UERJ normalmente tem 60 questões. Então, baseado nessas 60 questões, eu fiz logo aqui a conversão para a quantidade de questões que você tem que acertar para atingir cada um dos conceitos. Então, vamos lá. Vamos começar aqui com o conceito A. O conceito A, na verdade, quer dizer o seguinte. Você tem que acertar de 43 a 60 questões. Isso quer dizer o quê? Essa questão assim, poxa, tem 60 questões, precisa acertar todas? Você precisa gabaritar a prova para você ir bem para a segunda fase? Na verdade, esse é o primeiro mito que eu gostaria de contestar aqui. É o seguinte, a gente não fala de 60 questões, conceito A é 43 questões em diante. Então, tanto faz você estudar muito para acertar 43 ou acertar 60, dá no mesmo. Você vai com a mesma nota para a segunda fase. Você vai com o conceito A. Então, nós temos que começar a trabalhar o conceito de questões que valem e as questões que não valem apenas você se esforçar para acertar. O que eu estou querendo dizer? O vestibular da UERJ tem questões muito difíceis. Se essas questões não forem a sua específica, não vale a pena você também se matar. Por exemplo, matemática. Tem pessoas que são boas em matemática e vão fazer cursos de exatas. Então, ela tem uma facilidade maior de acertar questões de matemática. Pessoas de humanas têm mais dificuldade. Todas as questões de matemática são difíceis? Não, tem questões muito fáceis. Inclusive, a mais fácil do vestibular da primeira fase, do primeiro exame de qualificação de 2014 e 2015 foi de matemática, né? A questão mais fácil. Mas se você acertar, bem, mas se você não acertar, se você pegar uma questão muito difícil, na verdade você tem até 18 questões que você pode, 17 questões que você pode deixar de fazer e continuar tendo conceito A. Então você tem que pensar assim, poxa, essa questão vale a pena, não vale a pena? Posso incluir aqui na minha bolsa de 15 questões que eu posso jogar fora aqui para mesmo assim manter o conceito A? Então essa é a primeira ideia que você tem que começar a absorver. Você não precisa acertar todas as questões. O máximo para você conseguir, o que você precisa para conseguir a pontuação máxima é 43 questões acertadas. Da mesma forma, o conceito B é a partir de 37. De 37 a 42 acertos. O conceito C é de 31 a 36. Na verdade, o conceito C é o único, para mim, é o último conceito que você deve buscar, porque conceito D, assim, você deve com certeza refazer a prova. Conceito C, eu acho que você já deve refazer a prova. Beleza, então, conceito C, 30 acertos. Eu acho que aqui, ó, você começa a entrar no vestibular da UERJ de verdade aqui, ó, quando você está nesse limite aqui, ó, 30 a 31 questões. E, né, o limite real de você estar dentro ou fora é esses 24 aqui. Menos de 24 acertos, esquece. Você tem que acertar, assim, por baixo, 30 questões é a sua meta inicial. Beleza? Então vamos continuar aqui para a próxima análise. Assim, desculpa aqui. Só destacando aqui, ó, esses são os principais valores de questões que você tem que guardar. Ó. 31, conceito C. 37, conceito B. 43 questões, conceito A. É isso. Esquece 60. 60 é utópico. Tem gente que acerta, mas não precisa. Por exemplo, até para quem vai fazer medicina, precisa acertar 60 questões? Não precisa acertar 43. E tem que se preparar muito para fazer a segunda fase. E lembrando, segunda fase sempre tem português. Então, português é uma matéria que deve ser estudada. Independente do curso, tem português. E redação. Beleza, vamos para a terceira pergunta. A terceira pergunta é:
Quais matérias devo estudar? Aqui na UERJ, aqui do site da UERJ, tem uma estatística ali que fala dos acertos por matéria. E aqui primeiro nós temos aqui a lista, aqui, quantidade de questões, né? Ele fala assim, valor máximo de pontos. Na verdade, é a quantidade de questões, né? E aqui a média das questões, a média de acertos, né? Ele põe aqui número de candidatos, mas essa coluna aqui não é importante, não, só para indicar aqui em relação às línguas qual foi a quantidade de pessoas que fez cada língua. Mas então, a primeira informação importante que eu quero destacar aqui, ó, é esse valor aqui, ó. A gente vê linguagens é a que tem mais questões, juntamente com ciências humanas. Então, nós vemos aqui que essas questões de cara são as questões que tem as matérias que tem mais questões, né? Linguagens tem 16 questões e ciências humanas tem 16 questões. Então, de cara, elas são as mais importantes para serem estudadas, porque tem mais questão. Então, você estuda uma matéria, no caso de linguagem, né? Como eu falei, português, que tem na segunda fase de qualquer jeito. Você estuda português, já tem 16 questões associadas. E ciências humanas, que são duas matérias, né? Geografia e história, tem 16 questões também. Mas outro fato importante é isso aqui, ó, que a quantidade de acertos é a maior nessas duas, digamos assim, né, áreas, né? Em linguagem teve de 16 foram em média 10 acertos e em ciências humanas de 16 foram em média 9 acertos. Todas as outras tiveram menos acertos que essas duas. Por isso, essa é a minha recomendação. Estude sempre, primeiro, linguagens. Estude de qualquer jeito linguagens. Pois ela, além de ter maior quantidade de questões, também teve a maior média de acerto. Ou seja, as questões tendem a ser mais fáceis ou, em média, as pessoas conseguem respondê-las. E em ciências humanas também, né? Isso daí já é uma questão mais humanística, né? E além dessa, eu também recomendo que vocês, né, além dessas duas linguagens de ciências humanas, eu também recomendo que vocês estudem a língua estrangeira também, que tem uma boa pontuação. Além dessas, qual que você deve estudar? Deve estudar a sua específica, beleza? Aqui, ó, recapitulando aqui, ó. Primeiramente, estude português, porque além dela ter maior quantidade de questões, que na média as pessoas acertam mais, então tem as questões mais fáceis. Depois, história e geografia, que compõem ciências humanas, porque as duas também somam 16 e também tem uma boa média de acertos, ou seja, tendem a ser questões mais fáceis. E por fim, quer dizer, estude língua estrangeira também. Essas são as matérias principais aí que eu recomendo que você estude. E por fim mesmo, eu gostaria de recomendar aqui, estude também as suas específicas, né? Por exemplo, você vai fazer engenharia, por exemplo, né? Você tem que estudar matemática e física para a segunda fase. Então, além dessas matérias aqui, português, história, geografia e língua estrangeira, além dessas 4 matérias, você estuda também física e matemática, acho que vão cair na sua segunda fase. Aí você já aproveita esse conhecimento para a primeira fase, né, para dar um gás aí na sua nota, e estuda também para a segunda fase já, mas no caso essas duas últimas com foco na segunda fase, né, suas específicas. E enfim, né? Como é que você talvez esteja perguntando, quais são as minhas específicas? No edital está escrito, vou mostrar aqui, ó. Na verdade, no edital da segunda fase. No edital da segunda fase aqui, ó. Esse aqui é o edital da segunda fase, no caso do ano anterior, né? E aqui, ó, no item 4 da prova, ele fala aqui, ó, quais são as específicas. Por exemplo, vamos dizer que você queira fazer desenho industrial. Quais são as suas específicas? São história e língua estrangeira. E sempre vai ter aqui, nessa coluna aqui, língua portuguesa instrumental com redação, né? Que é português, né? Interpretação de texto com redação. Por exemplo, você quer fazer, vamos aqui andar um pouco mais para baixo. Você quer fazer farmácia. Então, quais são as, né, farmácia na UESO? Você tem que estudar para a segunda fase, química e biologia. Então, voltando ali para aquele quadro lá, né, eu falei que você deveria estudar português, história, geografia, língua estrangeira, e completando aqui, se você fosse fazer farmácia, estudaria química e biologia. É isso aí. As outras, você estuda um pouquinho e tal, né, mas sem estressar, né? Estuda na média, assim, mas não gaste muito tempo com essas outras matérias. Beleza? Então vamos continuar aqui na gravação do vídeo. Vamos para a próxima pergunta. Assim, aqui, ó. Foco na segunda fase. Beleza, vamos então. Assim, a última informação aqui
desse quadro estatístico aqui é que a média, né, na primeira fase, no primeiro exame de qualificação da primeira fase do ano passado foi 33. Lembra que eu falei que a partir de 31 é o conceito C? Então, na média, as pessoas tiram o conceito C. Então, considere que por baixo você deve acertar 35 para ficar acima da média. Entendeu? Beleza, vamos para a próxima. Pessoal, desculpa aí, pessoal. Então, a quarta pergunta é: como estudar? Né? Quais são as ferramentas que você deve usar? Você deve estudar do modo tradicional, né? Que é pegando o livro, tal, assistindo aula, tal, prestando atenção. Mas você deve também começar a conhecer a banca da UERJ, né? Como o pessoal da UERJ faz as perguntas e tal, porque além de conhecer a matéria, você tem que saber como é feitas as perguntas para poder você localizar a matéria e conseguir extrair a resposta correta. Então é importante você se acostumar a responder as questões de vestibular da UERJ. E como você pode fazer isso? Visite o site da UERJ. Você tem que estar craque no site da UERJ. O site da UERJ é esse aqui, né? Esse aqui é o site da UERJ. Beleza? Na verdade, o site da UERJ é esse aqui. Esse aqui é o endereço do site da UERJ. Aqui tem muitas informações. Né? Aqui o endereço aqui, se você quiser digitar aí. Visite, vasculhe bastante. Essa parte, na verdade, esse site é o site da UERJ para o vestibular. Aqui tem muitas informações do processo seletivo da UERJ. Todos os candidatos deveriam conhecer esse site de cabo a rabo. Todas as estatísticas que eu tirei desse site. Lá você pode consultar as provas anteriores. Por exemplo, aqui ó, como você faz para consultar a prova anterior? Vamos ver. Vestibular de 2015. Onde é que eu vejo a prova aqui? Aqui ó, eu estou falando do exame de qualificação, né, que é a primeira fase, as provas objetivas. Aqui, vem aqui ó. Opa, desculpa. Exame de qualificação, provas e gabaritos. Pronto. Aqui está a prova. Você clica aqui, primeiro exame de qualificação. Está aqui a prova. Você baixa, pode imprimir e faz as questões aí no papel. E você ainda tem o que? Tem o gabarito também, ó. Beleza? Tá tudo aí. Assim como você fez para o primeiro exame, você pode fazer para o segundo exame também, ó. Tem a prova aqui. Então isso aqui é fundamental. Esse site aqui é fundamental você conhecer e explorar ao máximo. Que aí você vai o que? Vendo assim como é que o pessoal faz as questões. Como é que é o tipo de prova, entendeu? Você pode baixar provas de muitos anos. E conforme eu falei, tem o gabarito. E aqui, ó, tá vendo? Aqui tem os últimos 5 anos. Da mesma forma que eu fui em 2015, eu posso ir em 2014, ó. Exame de qualificação, provas, editais. Tô aqui. Mesma coisa, clico aqui na prova, vai baixar a prova. Então tem muita informação aí. Tá nas suas mãos, você tem que pesquisar aí no site. Não precisa ficar dependendo de ninguém, ó. 2013, exame de qualificação, provas e gabaritos, assim vai. Aí você acha que terminou aqui? Não terminou não. No site ainda tem muito mais. Quer ver? Aqui, ó. Clica aqui, voltar. Aqui, ó. Provas e gabaritos. Olha, além desses 5 anos que temos aqui no menu principal, aqui ó, na página inicial tem aqui esse link aqui, provas e gabaritos. Aí você tem ó, provas de 2010 até 1997. Muito tempo de prova, né? Muito tempo. Então, tá nas suas mãos, mais 13 anos, ou seja, dá uns 18 anos. Tem mais prova do que a maioria do pessoal que tá tem mais prova do que a idade da maioria do pessoal que vai fazer a prova. Vem aqui, exame de qualificação, tá aí, tá vendo? Ainda tá separado, que beleza. Muito bom nesse site, recomendo que vocês explorem ele bastante. Acesse as provas anteriores. Esse aqui é o primeiro recurso, mas esse recurso já é sensacional, que você tem acesso a essas provas, um montão de prova com gabarito e tudo. Tem melhor ainda, revista Vestibular UERJ, questão. Muito bom esse site aqui, eu vou te mostrar aqui, ó. Já tá até acessado aqui, ó. É aqui, esse site aqui. Ele te mostra um monte de coisa, mas eu vou acessar de outra forma, quer ver? Vou acessar assim, ó, do próprio site da UERJ. Aqui, ó. Revista eletrônica. Você pode clicar aqui. Revista eletrônica, vai aqui em questão. Pronto, chegou lá. Aqui, ó. Isso aqui é a ferramenta para estudar, ó.
Vou botar aqui, ó, vestibular de 2015. Etapa. Primeiro exame de qualificação de 2015. Pronto, vou lá buscar. O que ele vai fazer? Vou te mostrar. Ele vai te mostrar todas as questões. Só que não, aí você vai falar assim, pô, mas isso daqui eu já tenho. Já tenho a questão ali na prova em PDF e tem um gabarito. Mas isso daqui tem mais, ó. Vou te clicar aqui em uma qualquer, ó. Questão 29. Ele te mostra a questão e além disso, essa questão por acaso é difícil, né? Ele te mostra aqui, ó, alternativa C, a resposta. Resposta dessa questão aqui, ó, alternativa C. Só que ele mostra também aqui, ó, outras informações de que que matéria que é, aí você vê aí, faz algumas coisas. E aqui, ó, no final, comentários da questão. Isso aqui é como o pessoal da banca da UERJ fala, mostra que deveria ser a resolução. Tá certo que é uma resolução assim bem sucinta, né? Eles não vão te mostrar o passo a passo, vou te dar assim, uma noção, porque eles vão falar assim, faz isso, faz isso, faz isso. Aí você, se conseguir captar, beleza. E aí então você consegue ter uma noção aí dos seus estudos, como é que você pode se orientar. É muito legal. E além disso, ele te diz, ó, qual foi a porcentagem de acertos da questão. Essa informação é muito importante, porque, ó, você lembra que eu falei que você deve focar nas questões das matérias que são as suas específicas? Por exemplo, se a sua específica não é matemática, né, essa aqui é uma questão de matemática. Se a sua específica não é matemática, você acha que vale a pena estudar uma questão que teve só 21,61% de acerto? A própria UERJ fala que isso daqui é um tipo de questão difícil, é um nível de dificuldade difícil, porque foi abaixo de 30%. Então, se você não é de exatas, pula essa questão, nem tenta fazer. Essa é a minha recomendação. Quer ver? Vamos ver uma outra aqui, ó. Próxima. Aí eu acho que já vai para outra matéria, acho que já vai para biologia, ó. Biologia. Aí tem a questão aqui, né? A resposta, alternativa D, ó. A resposta alternativa D. Aí, pô, tu não entendeu por que é a alternativa D. Aí vem aqui o comentário, ó. De repente você se familiariza mais com essa aqui. Mas aqui, essa questão também, ó, ele colocou aqui, ó, nível de dificuldade médio. Mas, pô, 31% ainda é bastante alto. Quer dizer, é bastante baixo no caso, né? Os acertos foram muito poucos. Eu pularia também, a não ser que eu fosse fazer medicina ou alguma outra matéria aí, que biologia é a específica, né? Então, beleza. Mas vamos aqui, ó. Vamos voltar aqui, ó. Aqui é o menu, né? Como você faz para procurar a questão. Olha só outro recurso que você pode fazer também, ó. 2015, primeiro exame de qualificação. Aqui, ó, vocês veem que eu estou escolhendo aqui o primeiro exame de qualificação porque é a estatística do site, mas você pode fazer isso com qualquer um dessas provas aí, até 2010, tá vendo? Você escolhe. Então, beleza. Aí você pode botar ainda aqui, ó, área de conhecimento, ó, matemática, pesquisar, buscar. Ele traz só as questões de matemática dessa prova. É claro, né? Você de repente pode vai fazer a prova específica de outra matéria. Escolhe aí a matéria e coloca. Ele já te dá mastigado aqui as questões só do que você quer. E aí é aquilo, né? Você clica aqui, aí vê o nível de dificuldade, vê a questão, vê a resposta, vê a resolução e vê o nível. Aqui, ó, essa aqui, ó, 12% só de acerto. Fala sério. Quantas pessoas da UERJ, você acha que quantas pessoas que foram estudar na UERJ acertaram essa questão? Isso aqui é só questão de pessoal do Itaim. Então, beleza. Isso aqui é o... Assim, tem só mais uma coisa que eu queria mostrar aqui nessa consulta. É o seguinte. Além dessas informações que eu já mostrei, fala assim, pô, matemática eu quero estudar, mas eu não vou fazer específica de matemática. Então, o que eu posso estudar de matemática? Você chega aqui, ó, ele te mostra aqui quais são as questões ou fáceis, ou médias, ou difíceis. Por exemplo, sua específica não é de matemática. Você clica aqui, ó, de matemática eu só quero ver questão fácil, porque eu não vou ficar quebrando cabeça para estudar questão difícil de matemática, porque não é a minha específica. De matemática eu só quero fácil. Aí você coloca aqui, ó, da mesma prova, olha só quantas questões ele vai trazer. Só trouxe duas, ó, 23 e 27. Aí tu vê assim, matemática. Ah, sim, pô, essa questão aqui eu consigo fazer, mas aquela outra lá difícil, não, nem pensar. Então, vou estudar essa aqui. Aí te dá aqui a resolução. Essa ferramenta é sensacional. Então, vamos voltar aqui para a apresentação. Então, essas aí são as ferramentas para fazer o vestibular da UERJ. E aqui a última
assim, conforme a gente já viu lá, né, a solução é de acordo com a banca, dá os níveis de dificuldade que eu já mostrei lá na prática, na ferramenta. E por fim, ó, essa aqui é a minha recomendação. Na média, para você conseguir até um conceito B, estuda das matérias normais, daquelas matérias lá, né? Matemática não, português, história, geografia e língua estrangeira, estuda, acho que tem até 40% de acerto. E estuda, além disso, as suas específicas com mais de 40% de acerto. As específicas, no caso, tem que estudar todas, né? Mas na média, procura questões só de 40%, até 40% de acerto. Assim, até as outras matérias que não sejam essas, as principais que eu falei para você estudar. Mas se você se nivelar por 40% de acerto, está ótimo. É claro, nas suas específicas não vale essa regra. Nas suas específicas, você deve tentar buscar todas, porque já é um treino para a segunda fase. Mas fora as suas específicas, procura lá naquela quantidade de acerto, todas as que forem com acertos com mais de 40% de acerto, você faz. As que forem abaixo de 40% de acerto, aí tu começa a entrar num nível muito difícil, você pula. Beleza? Então tá, vamos agora para a última coisa aqui que eu ia falar. Baseado naquelas informações da ferramenta lá da revista lá do vestibular da UERJ, né, na dificuldade lá, na complexidade da questão, eu fiz aqui uma lista das questões mais fáceis para as questões mais difíceis, né, aumentando o nível de dificuldade. Aqui, olha só, a lista é essa aí, ó. Olha só que coincidência. Matemática foi a questão que teve mais acertos. A questão 27 teve 87,13% de acertos. Aí depois veio a questão 1 de português, né? Depois a questão 56 de história e assim por diante. Eu fiz essa tabela aqui, assim, você pode usar essa tabela, né? Dá um pause aí, vai escolhendo, ou então, sei lá, dá um print aí nessa tela, imprime. Essa aqui são as questões mais fáceis da UERJ, são dessa prova, né? Da primeira fase, primeiro exame de qualificação de 2014-2015. Essas aqui são as questões que você deveria acertar de qualquer jeito para ficar dentro, né? São as 20 questões mais fáceis. Então dá uma estudada nessa aqui. Essa aqui eu considerei como complexidade baixa, né? São as básicas. Você tem que acertar essa. Então estuda essa prova e resolve todas essas aí. Por quê? Aqui você só tem 20 acertos. Se você conseguir esses 20 acertos, você está chegando próximo da linha de, digamos assim, aprovação, né? Você precisa, no mínimo, acertar 25. Então essas aqui são aquelas questões que você tem que acertar. Se você deixar de acertar uma dessas, você está jogando ouro fora, porque são as mais fáceis. Então depois você olha com calma aí cada uma dessas questões, entende, porque assim, é claro, né, a questão não vai se repetir igualzinho e tal, mas o tipo de questão, né, assim, o que é cobrado, você vai ver, você lendo as questões, você vai ver, e também você pode fazer a mesma estatística para outras provas, né, eu fiz aqui de uma aqui para dar um exemplo. Então essas aí são as questões básicas. Eu separei aqui algumas, né, as de matemática, química e física, porque é a minha área, mas você pode fazer a mesma coisa com a sua, né? Por exemplo, vai que a sua é geografia e história, aí você destaca ali as de geografia e história, porque são as questões que você tem que olhar com mais cuidado, mas eu aqui dei exemplo de matemática, química e física. Então a gente vai vendo a evolução dos acertos. Então até 60, digamos assim, vamos arredondar até aqui, até 65% de acertos lá da revista de questões do vestibular da UERJ, você tem que acertar, é obrigatório acertar. Não entendeu? Repete a questão até você acertar, porque essas são fáceis. Aqui, segundo nível aqui, são essas questões aqui que eu considerei intermediárias, né? Ou médias. E aqui você começa a entrar nos conceitos, você se diferenciar nos conceitos. Aqui em cima, mais a partir da questão do topo descendo, né? Até 61% de acerto são as questões que digamos assim, tira do nível do conceito As questões até 53%, se você conseguir fazer essas questões até 53%, você está saindo do nível do conceito D e indo para o conceito C. Quando você chega em 44% de acerto, né, nas questões que tiveram 44% de acerto,
você está saindo do conceito C indo para o conceito D. Então, esse slide aqui mostra a variação de questões entre os vários tipos de conceito, né? Começando aqui de cima do conceito E, conceito D, conceito C e conceito B. Você vê que a variação entre os conceitos são menos de 20 questões do E para o B. Então você tem que estar nessa zona aqui, necessariamente, né? Puxando mais para cá. Por isso que eu falei assim, se você conseguir resolver todas as questões que estão com 40% de acerto lá na revista do vestibular da UERJ, você já está beirando o conceito B. E por fim, a última, né, intermediária, isso aqui, beleza. Agora, por fim, a última aqui, lista aqui de questões. Essas questões aqui, ó, até aqui, ó, 39,17% é a última questão do conceito B. Daí em diante, a partir de 38,99% já é conceito A. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que qualquer uma dessas questões aqui, se você acertar qualquer uma dessas, né, por exemplo, de preferência sua específica, você já está com conceito A. Você não precisa acertar todas essas. Eu diria assim, aqui, dessas aqui, você só tem que buscar, só tem que fazer as suas específicas. Poxa, por exemplo, a minha específica é física e matemática. Para que eu vou querer acertar essa aqui de geografia, essa aqui de espanhol? Não, a física, terei que acertar 43, essa questão 43, a questão 25 e a questão 34, tá bom. 3 tá bom. Não preciso nem acertar a 26, a 28 e a 29, que são aquelas impossíveis. Não, acertar só umas 3 daqui do conceitual é o suficiente, porque quem faz 43 acertos ou quem faz 60 acertos é conceituar de qualquer jeito. Então, na verdade, o conceituar tem uma quantidade de questões grande, né? São 17 questões que abrangem o conceituar, diferentemente do conceito D, C e B, que são menos de 20 questões que diferenciam uma das outras. Desculpa aí, pessoal. Então, terminando aqui, ó, você tem que lembrar dessas questões aqui, que tem muitas questões que são inúteis, você sai estudando como um louco. Não é assim. Dessas aqui que são mais difíceis, mais de 40%, estuda só as suas específicas. Assim você vai ganhar tempo. Você olha assim uma questão, supondo, de biologia. Não é a sua específica. E ela tá, por exemplo, essa questão 30 aqui de biologia. Não é sua específica. Você vai falar assim, poxa, não entendi. Também não interessa entender, é uma questão difícil. É para o pessoal que vai fazer biologia. Esquece. Estuda o básico de biologia, se não fosse específica. Entendeu? É assim. Estuda o básico das suas não específicas. Estuda mais história, geografia, português e línguas estrangeiras, que, em média, são as questões mais fáceis. E até como para você ver como é que fica, como é que é a questão do estratégia de fazer prova. As questões as questões de português e as questões de língua estrangeira são as 20 primeiras questões da prova. E as questões de geografia e história, que também são outras com grande nível de questões fáceis, são as questões de 45 em diante, ou seja, são as 16 últimas questões. Então você tem que começar a prova pelo começo até a 20ª questão e depois continuar a prova pelo final, pelas 16 últimas questões. E aí depois tu volta para o meio da questão da prova, a partir da questão 21, que é de matemática, e começa a fazer normalmente. Mas é assim, você prioriza as questões fáceis. E é até engraçado eu falar isso aqui nesse canal, né? Porque o pessoal que conhece o canal sabe que eu foco em questões de matemática, mas estratégia é estratégia. Só vale a pena você estudar muito questões de matemática se for sua específica. Então, se não for, estuda português, história, geografia e a língua estrangeira. Beleza? Então é isso aí. Foco nessas aí e nas específicas. Falou, pessoal? É isso aí. Só estudem aqui, ó, reforçando, só estudem as específicas desse bolo aí, dessas mais difíceis. Falou? Então, se você gostou aí dessas dicas, dê um curtir aí nesse vídeo, inscreva-se no nosso canal. Eu tô pensando aqui em botar uns links aqui de uns vídeos de resolução aqui dessas questões. Então, acompanha aí, beleza? Se você quiser dar alguma sugestão ou tirar alguma dúvida, né? De repente você viu o vídeo e ficou com alguma dúvida no que eu falei ou até alguma coisa que eu não falei. Pode colocar aqui nos comentários aqui do YouTube ou no Twitter que eu respondo. Falou? E até melhora para os próximos vídeos, né? Então tá, esse vídeo não era para ficar tão grande assim, né? Mas ficou.
Eu agradeço aí a paciência de todos e se quiser coloque sugestões aí, porque pra gente ir aprimorando nosso canal. Falou, pessoal? Valeu, até a próxima.